Essa tela mostra um pouco do que o Pedro estava destacando. Olha só, 2/3 dos gols do Flamengo são marcados no segundo tempo. Então a gente teve aí, ó, desde que o Renato chegou, no primeiro tempo 16 gols marcados, no segundo tempo 29. Dá pra gente tentar explicar esses números, Eugênio? O que você acha? Primeiro dizer que é natural que a maior parte dos gols saia no segundo tempo, mas não nessa proporção. Aí tá acima da média normal. Eu acho que passa muito pelo que a gente acabou de ver na reportagem ali. O Flamengo, quando tira do banco, tira jogadores de alto nível. E consegue encontrar soluções para situações que os adversários, na sua média, não têm. E é claro também, é uma situação que você está encontrando um time um pouco mais fechado, às vezes. Quando faz o primeiro, o segundo gol, o outro time ou tenta sair para empatar, diminuir a desvantagem, ou às vezes desiste mesmo, meio que relaxa, sabe? Perdi. E o Flamengo não relaxa nunca. O Flamengo joga os 90 ou 100 minutos ali, o tempo inteiro na pressão, na vontade, na disposição para buscar o resultado, para aumentar o placar. Não é um time que para, porque muitos times param. E essa acho que é uma grande virtude do Flamengo. Fiz 2-0, 3-0, Só naquele jogo com o Sport, lembra? Foi o único jogo. Sim, aquele jogo com o Sport estava tão fácil, o Sport praticamente não incomodou o Flamengo, que ele fez 2-0 e ficou ali, mas ainda assim, ainda teve um gol no lado do Pedro no final, ainda estava ali cercando. Não com o mesmo ímpeto, mas em geral é uma equipe que está sempre buscando mais. E eu acho que é consequência também da qualidade técnica do time. Busca sempre desde o começo dos jogos o gol. Por exemplo, em uma goleada contra o Olímpia, o primeiro gol do Arrascaeta sai no comecinho do jogo, com 6, 7 minutos. Alguns jogos se mostram mais difíceis, como aquele contra o São Paulo, lembra, Marri? Aí é só na reta final do jogo que saem os gols. Mas é um Flamengo que não para de procurar. Não, e eu acho que a gente não pode desprezar também, assim, tem um primeiro tempo de observação e um segundo tempo de, tiramos algumas conclusões. E aí tem mérito do Renato, obviamente. Tiramos algumas conclusões do primeiro tempo. Eu acho que se a gente for por aqui, acho que se atacar por ali, acho que se tiver uma troca de passes mais rápido. E aí acaba que o Flamengo chega aos gols. É que não dá para apontar um fator. Acho que o Renato, na resposta, ele fala de preparação física. Ele agradece a preparação física. É normal que saia mais gol no segundo tempo. Tem um entendimento maior dos jogadores também contra adversários que, na grande maioria das vezes, não são tão afinados como é o time do Flamengo que está junto há um bom tempo. Mas o que é uma coisa que é interessante parte da matéria do Pedro. Os últimos 2 jogos foram fora de casa com placar de 4-0. E foram contra Grêmio e Santos. Tem algo aí, sabe? Entende? Tem um recado grande aí. O Grêmio, em um jogo que tinha 11 contra 10. E o Santos na Vila Belmiro. É bom ficar de olho. Esse do Grêmio tem muito dedo do Renato, né? Certamente. A maneira como ele arruma a equipe também no intervalo ali, não é, Eugênio? E eu imagino que quando o técnico no vestiário, em um jogo complicado, faz essas mudanças que não são as mais prováveis, mas tem efeito, ele ganha ainda mais o grupo. Certo. O jogo com o Grêmio tem, além do dedo do Renato, o dedo do Filipão do outro lado. Que escancara o Grêmio. Foi um primeiro tempo muito difícil. Vamos lembrar isso. Foi um primeiro tempo muito difícil, 11 contra 11. A expulsão do Isla é no finalzinho do primeiro tempo. Para o segundo, o Renato ele toma uma decisão inicialmente mais defensiva. 2 linhas de 4, vamos segurar aqui, não vamos nos expor muito. Tá. Mas a partir do momento em que o Grêmio passa a se expor, ele entende e aí ele faz as mexidas certas. E não acho que tenha feito imaginando que fosse fazer 4 gols. Mas o jogo se abriu para isso e os gols foram saindo naturalmente. Claro que tem leitura do técnico, é claro que o Renato entende, ele percebe, mexe com as peças e sabe mexer bem porque ele tem muitas peças. Ele não precisa colocar sempre as mesmas. Agora ganhou mais. Mas no último jogo entrou o Andrés Pereira e quase que num dos primeiros toques na bola fez o gol. Mas em outras oportunidades foram outros jogadores que entraram, o Pedro que entrou e brilhou muitas vezes. Então são várias opções, é muito forte o elenco, o time e o que a gente vê dentro de campo do Flamengo. E aí tem uma outra coisa que é assim, com o Flamengo você não vacila, porque ele não te perdoa, certo? O Grêmio deu essa oportunidade, o Flamengo fez 4 gols. Aí o Diniz, quando acabou o jogo, falou, não, 2 gols a gente entregou, 1 foi de... O Flamengo não vai te perdoar. Não, ele não quer saber se entregou ou não, né? É. O Flamengo vai ganhar o jogo. No final das contas,
mesmo com esses 2 gols que entregou e um outro pênalti, o Flamengo venceu por 1-0, então, né? O Flamengo é um time muito forte, é um time muito bom e me parece hoje, Bruno, muito mais concentrado nas competições. Sabe aquela coisa de era Domi, era Rogério, sempre com muita suspeita de que parece que não vai seguir e tal. Hoje, aí está de novo um elogio ao Renato. O Renato conseguiu apaziguar ânimos. E olha, apaziguar ânimos em um clube do tamanho do Flamengo é uma tarefa complicada. E nesse meio tempo, teve uma derrota daquelas. Verdade. Foi naquele jogo contra o Inter, em pleno Maracanã. Agora, tem time que busca resolver logo no começo do jogo. O Cuca gosta muito de fazer isso. Acho que o Abel um pouco, né, no Palmeiras, mas o Cuca normalmente é mais claro, né? Como o Cuca gosta daqueles 15 minutos assim de vamos resolver aqui, pronto. Tem melhor estratégia? Não, eu acho até que vai muito para a época da temporada, vai muito para o preparo físico dos jogadores, porque se a gente olha até os últimos jogos do Cuca, o time tem jogado em cima do adversário 90 minutos. E acaba que toma um gol, vai lá e consegue consegue empatar ou vencer, como foi o caso do Fluminense no jogo da Copa do Brasil. Eu acho que vai muito do conhecimento do elenco e talvez até da abordagem do adversário. Olha, esse adversário tá morrendo antes. Esse adversário não está conseguindo. Vamos dar um sufocão neles. E o adversário passa o sufoco e depois no segundo tempo, até consegue no primeiro tempo suportar e no segundo tempo não abre o bico. Vai muito do jogo.